Olá, fãs de Cavaleiros do Zodíaco, ficção científica e monstros. Aqui é o Luiz do Monstros e Aventuras, trazendo para vocês a análise do episódio 10 do Cavaleiros do Zodíaco da Crunchyroll, com o episódio Poderoso como um Deus, já mostrando que entre as diversas interpretações que já foram feitas em animes, videogames e mesmo entre o próprio fandom do termo de que Chakra de Virgem é o cavaleiro mais próximo como um deus, uma frase muito clássica que existe no mangá clássico. Aqui, o anime vai interpretar como sendo o Cavaleiro de Ouro, Chakra de Virgem, o mais poderoso de todos os cavaleiros, e logo ele colocando o mais próximo de uma divindade. Ainda mais que eles lutam contra deuses e eles defendem uma deusa, né? Então faz sentido eles usarem o termo. Sendo que, se você gosta do nosso canalzinho aqui, aproveita para dar aquele like, colocar seu comentário no finalzinho do vídeo e compartilhar com os amigos, galera. Vamos aumentar o canal. Então, prosseguindo, temos a estrutura que é similar ao do episódio anterior, onde temos um bloco menor, com um terço do episódio sendo dedicado a uma pequena aventura, e uma outra parte, que é 2/3 do episódio, sendo dedicados a uma aventura maior. Então, primeiro temos a luta de Júnior de Camaleão como Tradédalos de Cefeu. Mais precisamente, ela se encontra em Star Hill e o feitiço o encantamento espelhado do Grande Mestre está fazendo com que ela veja a personificação dos maiores temores, das maiores dúvidas e angústias dela. Isso tudo na figura do Dédalus de Cefeu, reforçando aquela questão de que o cavaleiro é uma figura similar a um pai para ela. Um pai que ela perdeu de forma súbita, assassinado na frente dela, e que ela sempre teve dúvida se ela era uma guerreira digna do legado dele. Havendo inclusive a dúvida durante todo o treinamento se ele preferia a Shun em relação à própria June. Afinal, já pelo jeito da Shun, seja pela questão da Shun ser muito mais poderosa potencialmente do que ela. Lembrando novamente que essas cópias, elas são versões criadas pelo Feitiço Espelho, são tão poderosos quanto os cavaleiros dos quais elas são geradas. Então ele não tem exatamente o poder de um cavaleiro de prata, né? Mas é tão poderosa quanto a June pode ser. E aqui temos o fato dela não alcançar ele em força e velocidade, justamente por causa que ela tá com todas essas dúvidas na cabeça. Então isso não permite ela queimar o cosmo plenamente. Apenas quando ela consegue se focar de forma total, meio que parar de pensar nisso, de pegar e realmente ver, eu tenho uma missão, eu preciso cumpri-la, independente das minhas dúvidas internas, é que ela consegue se concentrar o suficiente para dar finalmente um golpe. Inclusive temos que pensar que ela só conseguiria dar um golpe realmente, como mostra inclusive a luta do Mu contra ele mesmo, que quando ela conseguisse pegar e queimar energia o suficiente, se concentrar o suficiente para finalmente queimar o cosmos em sua totalidade, e quando isso acontece, o golpe é o suficiente para quebrar o encantamento dos espelhos, né? E inclusive a gente vê pela primeira vez o golpe da June da Camaleão, sendo que nos quadrinhos e no anime anterior tínhamos o golpe chicote de Camaleão, que era basicamente apenas a June dando uma chicotada, e aqui temos um próprio cosmo funcionando, ampliando o chicote dela, criando todo um chicote de energia que envolve o adversário e arremessa ele. E aqui eu acho que é uma ótima introdução, já que a June, de todos os Cavaleiros de Bronze, é a única que não tinha enfrentado qualquer outro adversário, meio que tinha recém saído do treinamento dela. Então, podemos pensar que essa introdução ela é ótima para finalmente colocar a June em combate e mudando a postura dela de uma coisa mais criançona, como era mostrada justamente nas interações dela com o Ikki, para agora uma coisa mais adulta, mostrando, ó, eu tenho que deixar minhas dúvidas de lado para cumprir os meus objetivos e assim honrar o legado do meu mestre e salvar até o mundo, diga-se de passagem, né? Inclusive, só um pequeno detalhe, essa coisa de um cenário meio de ruínas gregas flutuando com o universo de fundo parece muito tirado, na verdade, dos videogames de Cavaleiros do Zodíaco, né? Principalmente dos games online, que acontecia em algumas missões. Inclusive, em uma missão em Star Hill que tinha no Saint Seiya Awakening, inclusive. Prosseguindo, então, nós vamos agora para a luta dos Cavaleiros de Bronze contra o Ikki de Fênix.
Em primeiro lugar, a ideia da casa do Zodíaco, ela tem meio que uma subdimensão própria, ela é muito explorada primeiramente em Cavaleiros do Zodíaco Ômega, porque mesmo nos quadrinhos, é mostrado como uma coisa muito mais como umas ilusões criadas pelo Shaka, isso apenas na saga de Hades, com inclusive um local secreto dentro da própria casa. E o que acontece é que aqui não, aqui dá a impressão de que é realmente uma distorção dimensional criada pelo próprio Shaka. Inclusive, quando o Ikki ataca ele cria aquela poça de sangue, ele não tá usando uma técnica específica, ele tá usando o fato de que o cosmo-poder dele é tão grande que ele consegue manipular a própria realidade dentro da casa de Virgem. Não que ele consiga manipular a realidade como um todo, mas estando tendo justamente da casa zodiacal que está ligada ao poder dele, o poder dele ampliado consegue manipular a própria casa zodiacal. Então, nós temos os cavaleiros que lutaram contra um grupo de guerreiros esqueletos, lutaram contra os cavaleiros de ouro, todos com as armaduras rachadas e cansados, sendo nocauteados pelo cavaleiro de Virgem. E faz sentido porque eles já estavam bem cansados, diga-se de passagem, né? E além disso, com as armaduras rachadas. Lembrando que mesmo assim, temos que lembrar que o golpe dele, o que acontece? Foi mostrado que a rendição divina, a versão que foi colocada dentro desse anime, lembrando ainda que enquanto ele usou meio que um sexto do poder do golpe dele, lançando a mente dos adversários, no caso os Cavaleiros de Bronze, para uma das dimensões espirituais que ele tem contato, para uma das dimensões infernais, e mesmo assim a Shun consegue se reerguer desconectando dessas dimensões para voltar a atacar ele. Já o Ikki de Fênix, ele pega e tem que usa o golpe em sua potência completa, arremessando a mente dele através de diversas dimensões, de 6 dimensões infernais distintas, né? Mesmo aquela dimensão de Buda, na verdade, teoricamente, ela funciona como uma forma de acesso direto às outras dimensões infernais, né? E assim mesmo assim ele volta. Uma coisa que depende tanto da questão da força de vontade do cavaleiro, quanto do poder de queimar o cosmo dele para romper essa ligação mental criada pelo cosmo do Chakra de Virgem, né? E prosseguindo, uma coisa interessante lembra que eu falei dos Cavaleiros Esqueletos? Aqui o Chakra de Virgem está super arrogante, por ser um cavaleiro mais poderoso, e prende justamente Cavaleiros de Bronze, que ele considera uma petulância brutal, ou seja, eles estão inferiores, terem passado lá, e como só a traição dos outros Cavaleiros Dourados que justificasse eles terem conseguido atravessar as 12 casas. O que é bem interessante se pensarmos que, no caso do Cavaleiro Máscara da Morte de Câncer, não foi uma traição, na verdade a própria armadura abandonou o cavaleiro de tão ruim que ele era, né? Então, será que ele tá falando que a armadura traiu a deusa Atena? Pode ser que ele esteja falando isso, né? Mas também isso fala uma outra coisa importante, que aqueles fantasmas, aqueles cavaleiros esqueletos, não eram simples ilusões criadas pelo cavaleiro Chakra de Virgem, porque inclusive os cavaleiros fantasmas, eles falam que eles se mostraram guerreiros dignos dos Cavaleiros de Bronze. Então, se fosse criações do próprio Chakra de Virgem, ele teria reconhecido e falado de forma bem menos arrogante. Como ele fala com essa arrogância toda, dá a impressão de que realmente aqueles lá são um grupo de cavaleiros fantasmas que protege as casas do Zodíaco, que tem uns poderes meio limitados, diga-se de passagem, né? Mas o suficiente para os Cavaleiros de Ouro darem conta do recado, né? Então, quando a gente prossegue na história, a gente pode ver ainda mais 2 detalhes interessantes, que é o fato de que como representar ele como o mais poderoso Cavaleiro de Ouro. O fato de que enquanto os únicos Cavaleiros de Ouro que eram capazes de distorcer suas próprias casas era o Cavaleiro de Gêmeos e o Cavaleiro do Máscara da Morte, aqui ele também tem esse poder. Número 2, os Cavaleiros do de Ouro, aqui todos eles voam, só que eles não usam em momento nenhum isso em golpe. E aqui ele voa e flutua o tempo todo durante o combate, o Cavaleiro de Chakra de Virgem, coisa inclusive que dá a impressão de ter sido tirada também dos videogames para PlayStation, onde isso acontece com muita frequência durante o combate com ele. E número 3. Foi mostrado que alguns cavaleiros têm poder telecinético, né? E aqui, novamente, ele também tem poder telecinético. Afinal, ele é o mais poderoso Cavaleiro de Ouro, então ela vai ter todas essas habilidades já mostradas de outros Cavaleiros de Ouro em sua potência máxima, né? Então, eu tô achando bem elaborado como foi desenvolvido todo esse combate aqui, e vamos aguardar pro próximo, quando
pro próximo episódio, onde o Ikki vai tentar usar finalmente o golpe fantasma de Fênix. Lembrando que até o momento não vimos ninguém além do próprio Ikki ser atingido por esse golpe do Cavaleiro de Fênix desde o início dessa versão da saga, né? Então estou bem curioso para isso, como isso vai ser desenvolvido no próximo episódio, né? E saber se vamos ter então um episódio inteiro de Ikki versus Shaka no próximo final de semana. E vocês, o que acharam desse episódio? Coloque aqui embaixo, compartilhem com seus amigos e até o próximo vídeo. Falou!